Será que dá para fazer o processo de aplicação para o intercâmbio de Camp Leader estando no meio da temporada do Work and Travel? Oi, se você não me conhece, meu nome é Melissa e esse é a parte 2 do vídeo em que eu conto como foi para mim fazer 3 intercâmbios J1 seguidos. Nesse vídeo eu vou te contar detalhes do processo e também das minhas entrevistas no consulado. Como foi para mim conciliar o trabalho durante a temporada com toda a burocracia do processo de aplicação para um novo intercâmbio. Como a gente sabe qual é a hora certa para começar o processo para o próximo intercâmbio? O que eu sempre fiz foi tentar fazer o máximo de coisas possíveis enquanto eu tô no Brasil, porque quando eu tô nos Estados Unidos eu trabalho muito, então os horários acabam ficando mais difíceis para fazer a parte burocrática da aplicação. Então, para vocês entenderem certinho, em 2022, quando eu voltei do meu primeiro intercâmbio, eu já tinha os 2 próximos certo. Então, eu sabia que eu trabalharia em um acampamento de verão em algum momento, poderia ser no verão de 2022 ou no verão de 2023. E eu já sabia que eu faria mais um Work and Travel no final de 2022. Nesse momento eu defini que eu não faria o Camp Leader durante o ano de 2022, eu deixaria para 2023. Teria mais tempo para me preparar e também porque minha prima iria comigo, então para ela ficaria mais viável no ano de 2023. Então, logo que eu voltei do meu Work and Travel da temporada 2021 para 2022, eu já comecei o processo para voltar para a mesma estação de esqui. Foi muito mais fácil, porque como eu já tinha trabalhado lá, eu só pedi para eles uma nova job offer, paguei a agência, fiz um processo com a agência e aí comecei a aplicação do visto J1, que foi basicamente esperar o meu DS 2019 chegar, preencher o meu DS 160, marcar a minha entrevista no consulado, comparecer e visto aprovado. Então, como o meu processo para o próximo Work and Travel já estava tudo certinho, eu resolvi iniciar em outubro de 2022 o meu processo para o Camp Leader de 2023. Eu acho o processo de Camp Leader um pouquinho mais chato do que o processo de Work and Travel, principalmente para você preencher ali o seu application, que é basicamente o seu perfil na plataforma do sponsor. No Work and Travel, a gente não precisa comprovar habilidades ou então, independente de para onde você está indo, você não tem que comprovar que você sabe fazer uma coisa X. Já para o Camp Leader você precisa, então eles pedem normalmente pelo menos 3 habilidades que você possa provar, por exemplo, com fotos que você realmente faz. Então, graças a Deus que eu comecei bem antes, porque quando eu cheguei para o Work and Travel de 2022 para 2023, eu já tinha esse processo iniciado, o meu application já estava quase finalizado. Então, eu já tinha corrido atrás de todas as fotos para comprovar minhas habilidades, já tinha feito o videozinho de apresentação, já tinha corrido atrás das minhas cartas de referência e eu já sabia tudo que ainda precisava ser feito, eu já sabia todos os próximos passos até eu realmente conseguir o acampamento e para iniciar o processo de visto. Mas acontece que durante o meu Work and Travel eu trabalhei tanto que de dezembro até o final de fevereiro eu tive que esquecer do Camp Leader, então eu não fiz mais absolutamente nada e acabou que meu processo ficou um pouco atrasado. Em março, quando eu voltei a mexer com esse processo de aplicação, por sorte do destino mesmo, o Tyler Place entrou em contato comigo pedindo review. Eu tenho um vídeo contando como foi o meu verão com eles, eu vou deixar na descrição o link para vocês assistirem esse vídeo. Então eles entraram em review comigo. Eu acredito que o que chamou a atenção foi que eu já tinha 2 Work and Travel. Eles prezam muito por quem já tem uma experiência fora do país, porque como a gente vai lidar com criança, é importante que o nosso inglês seja bom o suficiente para a gente conseguir resolver situações com crianças, né? Então eu acredito que isso chamou a atenção deles e por isso eles entraram em review comigo. Como eu mencionei, eu ia fazer esse intercâmbio de acampamento de verão com a minha prima. Então, quando eles entraram em review comigo, eu mandei um e-mail para eles para saber se eles tinham 2 vagas disponíveis, porque eu só faria o intercâmbio se fosse com a minha prima. E aí eles me entrevistaram a minha prima, nós duas fomos aprovadas. E nesse momento eu ainda estava lá nos Estados Unidos finalizando a minha temporada de inverno. Com o camp todo definido, eu já comecei o meu processo de visto e aí voltando para o Brasil eu já tinha o meu visto marcado. E aí quando eu voltei para o Brasil lá em março, eu já comecei a minha procura por empregadores para minha próxima temporada de inverno. Eu sabia que eu não queria voltar para a mesma estação que eu já tinha trabalhado 2 vezes, não porque eu não gostava, mas porque eu queria ter uma experiência no outro lado do país. Então eu queria conhecer o outro lado, queria conhecer estações novas e ter uma experiência diferente. Então eu comecei a pesquisar possíveis empregadores que estavam contratando J1 de forma independente. E aí nesse processo de busca eu mandei muitos e-mails. Vários e-mails eu nunca obtive resposta. Alguns e-mails a resposta foi negativa, que eles não contratavam mais de forma independente, e algumas de forma positiva, que a gente podia prosseguir com o processo. E aí, durante esse processo de troca de e-mail com possíveis empregadores, chegou a data da minha entrevista para o visto J1 do acampamento.
Visto aprovado, tudo certinho, só aguardar a data de embarque e continuar buscando os empregadores para o próximo Work and Travel. E aí, no dia de eu embarcar para o acampamento, eu consegui marcar uma entrevista com o Snow King, que acabou sendo meu empregador da temporada 2023 para 2024. Eu fiz a minha entrevista com eles, mas eu acabei topando fazer algumas outras entrevistas porque eu queria saber as possibilidades que eu teria, né? Então, já estando no Tyler Place, eu fiz algumas entrevistas com possíveis empregadores para o meu inverno. E aí o processo foi basicamente o mesmo. Então, eu dei sorte que eu consegui definir tudo logo no comecinho do acampamento, defini que seria o Snow King. E aí o processo é o mesmo de esperar o DS, marcar visto, voltar para o Brasil, tirar visto e embarcar no final de 2023 para trabalhar para o Snow King. Mas aí vem a questão, como que eu consegui encaixar a faculdade no meio desses 3 intercâmbios? Eu faço faculdade de Engenharia Civil na UTFPR e acredito que boa parte das federais são assim, com férias do meio do ano um pouquinho mais longas, o que me possibilitou fazer o intercâmbio de Camp Leader. Normalmente a gente consegue fazer o intercâmbio de Work and Travel nas nossas férias do final do ano, que são longas mesmo. Graças à minha faculdade eu nunca tive problema com o Camp Leader, porque as minhas férias já são mais longas no meio do ano mesmo. O que me ajuda muito também é que eu não sei como funciona nas outras faculdades, mas na minha faculdade a gente pode montar a nossa própria grade, então eu consigo, claro que dentro de alguns pré-requisitos, mas eu consigo ali encaixar matérias que para mim seria o ideal para eu conseguir fazer esses intercâmbios e não atrapalhar o meu ano letivo. Agora falando um pouquinho das perguntas que fizeram no consulado. É claro que eu precisei explicar exatamente isso no consulado, como que eu estava conseguindo encaixar esses 3 intercâmbios sem perder aula. Uma das perguntas que me fizeram quando eu fui fazer a entrevista para o acampamento de verão foi: se você está na faculdade, como que você vai participar das suas aulas se seu contrato só acaba em setembro? E aí o que esperam da gente? Lembrando que os meus vistos J1 eu sempre tirei sozinho, eu nunca paguei consultoria de visto, eu sempre busquei entender como funciona o processo e principalmente a entrevista no consulado, mas eu nunca paguei consultoria para tirar o visto e também sempre auxiliei as pessoas ao meu redor a tirarem o visto e como ser aprovado nessa entrevista do visto. E o que eles esperam da gente é uma resposta sincera, mas que bata com as datas das nossas documentações. Então eu expliquei exatamente quando as minhas aulas voltariam e expliquei exatamente para ela como eu estaria fazendo para não perder aulas da faculdade. E aí pode ser que eu só tenha dado sorte mesmo, mas meu visto foi aprovado sem nenhuma complicação. Essa foi a única pergunta um pouco mais difícil que ela me fez, mas após essa pergunta ela já aprovou meu visto, já deu tudo certo. E eu acredito que se você vai sempre tudo certinho, respeita a data de permanência nos Estados Unidos, principalmente durante os seus intercâmbios, e se você está realmente matriculado e cursando uma faculdade aqui no Brasil, não tem por que o seu visto ser negado. E assim, sendo muito sincera, a cada visto J1 que eu tiro, as perguntas ficam mais fáceis, porque eles sabem que eu respeito as datas, que eu sempre vou, cumpro o meu período de contrato e volto para o Brasil. Então eu acho que eu nunca dei brecha para desconfiarem de mim, que talvez eu não voltaria para o Brasil ou algo assim, que é o principal motivo para eles te negarem um visto americano. E como eu sempre fiz tudo conforme as regras que o programa me exigia, eu sempre fui muito confiante para as entrevistas de visto. Então, mesmo que me fizessem perguntas um pouco mais difíceis, eu saberia responder, porque eu conheço as regras do programa e eu sei que eu cumpro os requisitos que eu preciso para participar desse programa. E aí, um outro ponto é que eu sempre tenho as respostas estudadas, então eu sempre imagino cenários que possam acontecer durante a minha entrevista e eu tento estudar possíveis perguntas que vão me fazer, possíveis respostas que eu posso dar que vão bater com as minhas documentações, que vão bater com as regras do programa. E aí uma dica que eu dou pra você, se você tá um pouco nervoso com relação à entrevista no consulado é: estude as possíveis perguntas e tente imaginar cenários diferentes e extrair as perguntas desse cenário. Por exemplo, converse com pessoas que já fizeram a entrevista e quais as perguntas que fizeram para eles, ou pessoas que tenham um caso parecido com o seu. Por exemplo, se você vai fazer 2 intercâmbios seguidos, tenta conversar com alguém que já fez isso para ver possíveis perguntas que fizeram e tentar entender se poderiam fazer uma pergunta assim para você, se encaixa no seu caso, e realmente estudar possíveis perguntas que possam te fazer. Acho que isso vai te deixar muito mais confiante para a hora da entrevista e se você responder de forma confiante, eles não têm por que desconfiar de você. Outra coisa muito importante, se você pretende fazer o que eu fiz, você precisa estar realmente cursando uma faculdade no Brasil. O Camp Leader, ele não te exige que você curse uma faculdade, mas o Work and Travel sim. Então, para você conseguir fazer 2 Work and Travel, por exemplo, você vai precisar estar matriculado em uma faculdade e vai precisar cursar essa faculdade. Porque não adianta nada você ter o seu documento de matrícula, mas você não passa nenhum período no Brasil. Como é que você está cursando essa faculdade? E eu já vi gente sendo negada para visto J1 porque não passou tempo suficiente no Brasil.
Então não tem como você estar cursando uma faculdade sem passar tempo no Brasil. Uma faculdade presencial, que é o que o programa nos exige. E a última dica que eu dou é: entenda bem o programa que você está participando. Apesar de terem o mesmo tipo de visto, que é o J1, o Work and Travel e o Camp Leader, para nós brasileiros, são programas de intercâmbio diferentes. Eu digo para nós brasileiros porque em alguns países o Camp Leader é o Work and Travel para eles. Então eles não têm Work and Travel de final do ano, mas eles têm Work and Travel de meio do ano, que pra gente é o Camp Leader. Então é importante sim você ter o conhecimento desse programa, dos pré-requisitos do programa, como você se encaixa nesses pré-requisitos, principalmente para a hora da sua entrevista no consulado. E é isso, eu espero de verdade que essas dicas tenham te ajudado e se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, tchau!